servo, teu amor me escolheu. Mesmo tão pequeno, o teu olhar me acolheu. Nada sou sem ti, Senhor, mas contigo tudo posso em teu favor. Bom dia a todos, aqui estamos mais uma manhã com o nosso podcast Um Simples Servo, através do canal Sandro Filmes TV. E se você estiver nesse momento tomando seu café, vai tomar café com Jesus. Deus tem grandes coisas para você nesta manhã. E estamos aqui com um casal abençoado, a irmã Carmen e o presbítero Arthur Luiz, que para mim foi um presente, para mim e Kleber foi um presente de Deus, a amizade de vocês. Tenho aprendido muito com vocês. Às vezes, como o meu pastor diz, às vezes não precisa nem a gente falar. Só as atitudes, os gestos, a gente aprende muito com as pessoas, né? E eu tenho aprendido muito com vocês. E vou deixar o espaço aqui para o presbítero se apresentar. Fica à vontade. Bom dia a todos, né? Bom dia, irmã Ana, todos que fazem o podcast Um Simples Servo, né? O nome é muito bem colocado, Um Simples Servo. E quando a gente se reveste de ser servo, nós somos simples, mas porque exatamente quem está à frente é Deus, né? É Cristo. E me faz lembrar um hino muito bonito que eu acho bacana, que é mais ou menos o seguinte: qual o nome que você costuma chamar quando as lágrimas inundam seu olhar? Qual o nome que você grita com poder quando o inimigo ataca você? Então não é Paulo, não é João, mas é Cristo, né? Então, é verdade. Quem depois quiser ouvir, ouça esse hino que é O Nome. O nome do hino é O Nome, com o cantor na época Nelson Neri, né, que tem uma letra maravilhosa e realmente mostra, né, o quanto tanto eu quanto a Carmen, quanto a irmã Ana, quanto o irmão Sandro, quanto qualquer um pode buscar ao Senhor. E às vezes a gente está preocupado com alguma coisa e vou falar com o vizinho, falar com meu amigo, com um parente, e aí a pessoa atende, mas às vezes não está podendo atender, mas Cristo sempre atende na oração, na sua oração, no seu conversa com Ele, na sua intimidade. É uma alegria poder estar aqui no podcast, né? Amém. Com Um Simples Servo. Então, Amém. que Deus continue abençoando a todos que fazem este momento, este podcast, este momento em que Deus permite com que vocês possam ser usados, sejam usados como instrumento da mão dele. Então, Amém. Deus abençoe poderosamente Amém. a cada um de vocês, né? Amém. E aos que estão acompanhando, ouvindo, participando, né? Amém. Amém. Muito obrigada, eu só tenho a agradecer a Deus por o Senhor ter parado suas atividades e ter estado aqui conosco. Mas vamos passar agora para conhecer a sua amada, né, irmã Carmen. Né? Eu louvo a Deus pela vida de vocês. E fica à vontade, irmã Carmen, para se apresentar, dar um bom dia. Eu só queria aproveitar. Sim, pode ficar à vontade. Agradecer a Deus, né, primeiramente pelas bênçãos que Ele tem derramado. Sim. E por ter concedido esta flor num lindo jardim na minha vida. Glória a Deus, glória a Deus. Então, aproveitando já que o senhor continua com a sua fala, eu quero que o senhor fale para o povo que está lhe ouvindo o conselho que o senhor daria em relação a família e Jesus. Como é que uma família se solidifica? Porque lutas todo casal tem, toda família tem. Mas quando é com Jesus é diferente. É assim? diferente, é diferente, porque a cada momento a gente está entregando a vida a Jesus. Muitas eu quero vezes, que o senhor fale e dê um conselho para quem está lhe ouvindo. O que é que o senhor tem a dizer sobre família e Jesus? Isso. Pai e mãe sempre está preocupado com os filhos, com a família, é verdade. E é totalmente natural, né? E muitas vezes a gente está fazendo, colocando em prática uma educação, uma orientação, e preocupado porque o filho saiu ali, ou a filha saiu e fica preocupado com o mundo. É verdade, a gente tem que se preocupar porque é o jeito de cuidar que todos nós temos, né? Mas no momento em que a gente olha como é difícil tal coisa, eu estou cansado, já não consigo, entrega ao Senhor, né? As coisas que aparentemente são impossíveis para o homem são possíveis para Deus. E aí você descansa no Senhor, entrega. Parece palavras bonitas, mas são palavras bonitas, mas além disso é realmente o entregar ao Senhor, é colocar nas mãos dele e pedir a Deus para lhe fortalecer como pai de família e fortalecer você como mãe de família, para que realmente as atitudes, as ações, né,
sejam realmente de condução, né? E o cuidado é o quê? É o que tem lá em Salmo 15. Deixa eu verificar bem rapidinho uma Fica à vontade. palavra aqui que nos traz uma reflexão bem interessante, bem forte, né? Cadê você? Salmo 15, 1 e 2. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? E aí o versículo 2 diz o seguinte: aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. É muito simples isso, muito bonito, sinceramente, e a falar a verdade. Mas muitas vezes o inimigo provoca situações em que, sem querer, entre aspas, né, se fala uma mentirinha, uma coisa que não é verdade, sem saber. Por exemplo, alguém liga para... Eita, fulano, atenda aí, diga que eu não estou não. Então eu já estou ajudando a formar um grande mentiroso na vida. Eu, pai, deveria dar exemplo. Isso. Meu filho, diga a ele que eu não posso atender agora, depois eu ligo, pronto. Isso. Não atendeu, né? E não mentiu, não criou. Verdade. Então, são detalhezinhos, e aí a prática, né, nos coloca a possibilidade de realmente usar da verdade, da justiça, nos seus vários momentos, como tem em Salmo 15, né? Então, seria mais ou menos isso, entregar a Deus, né, agir, ter o cuidado, né? E existe um filme muito bacana que saiu, Os Corajosos, se não me falha a memória, depois eu posso passar a irmã, que fala um filme evangélico que fala muito do poder e da presença que você, pai de família, mãe de família, pode ter no cuidado com a sua família, né? É muito importante. Isso que o senhor falou aí, em questão de uma mentirinha, uma coisinha ali, isso vai, tanto prejudica como edifica, levanta o caráter do aluno, do filho. Porque o filho vai ver, o filho observa, né? A filha observa a mãe, o filho observa o pai, não é verdade? O exemplo. Isso. Mas eu sabia que o senhor tinha algo para dizer, por isso que eu fiz questão que o senhor estivesse também conosco aqui. E antes de sair, o senhor vai dizer a igreja que vocês congregam, né? Isso. E eu fui lá, tenho sido muito bem acolhida naquele lugar. Nós nos congregamos na Igreja Presbiteriana Ministério Conexão Celeste, do qual o pastor presidente é o pastor Horacildo Batista Brito, né? Que está lá conosco, né? E vários irmãos que participam da igreja. Nós estamos buscando colocar em prática realmente o ID do Senhor, pregando o Evangelho. Fica ali na Rua Padre Pedro Serrão, número 190, no bairro da Liberdade, não é isso? E os dias e horários de culto? Quinta-feira. Isso, bem, muito obrigado, irmã. Na quinta-feira, às 19 horas, culto de oração, em que lá nós estamos para, obviamente, orar, louvar a Deus, né? E levar pedidos de oração, tanto de agradecimento como pedidos, né, de necessidade que eu tenho. No sábado, pela manhã, de 8 às 10, o programa A Última Palavra, com o pastor Horacildo, que é ele que conduz o programa. E no período da tarde, 16h30, evangelismo que a gente faz nas redondezas ali da igreja, naquelas ruas. E sábado, às 19 horas, a Escola Bíblica, onde nós, através das lições que são colocadas, nós estudamos a palavra de Deus. No domingo, tem às 18 horas o culto de louvor e adoração. Amém. Para a honra e glória do Senhor. Amém. E domingo todos nós estão estaremos convidados. lá. Domingo estaremos lá, eu e Cléber. Em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer, viu, a presença do Senhor. E o Senhor vai nos deixar aqui com a sua rosa, né? Irmã Carmen, Lúcia. Isso. Mas antes eu quero louvar uma partezinha de um hino, a gente falando em família. Um hino que eu gosto muito de louvar nas igrejas. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Amém. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Eu não sei se alguém que está nos vendo, nos assistindo, não sei se a casa está um pouco assim bagunçada, sem paz. Eu só digo uma coisa, eu convido Jesus, não é? Porque é aquilo, como o Senhor disse, é aquilo que eu não posso, a gente não pode resolver, a gente dobra os nossos joelhos, entrega ao Papai do Céu e Ele resolve, não é assim? Desse jeito. Não é? Desse jeito mesmo. Pois que Deus continue abençoando. Amém. Muito obrigada pela presença do Senhor aqui, viu?
Eu que agradeço, feliz com a ida sua, né, irmã Ana e do irmão Kleber, lá Amém. visitar 2 vezes Ele a igreja. amou a igreja, ele amou a igreja. Amém, amém. A liturgia, tudo, palavra, Bíblia, é palavra mesmo. Então, você é encantador. Amém. Que Glória é a Deus. preciso, é a palavra. Tudo que a gente precisa está ali na palavra, não é? Na palavra de Deus. É verdade. Que Deus continue abençoando o irmão, em nome de Amém. Jesus. E que nesta manhã, se tem algum casal, alguma família que não tenha, que esteja com algum problema no seu lar, convida Jesus nessa manhã para ceiar contigo, para tomar esse café da manhã contigo, para estar contigo neste dia, e no final do dia você vai ver se Jesus não fez a diferença desse lar. Amém. Eita, glória a Deus. Aproveitando a sua fala, a senhora já vai se apresentar. O que é que a irmã Carmen faz? O que é a igreja que a irmã... A igreja a gente já sabe, né? Que o presbítero já falou. Pode ficar à vontade para se apresentar. Bom dia, né? É um prazer estar aqui neste momento, nesse podcast. Um simples servo é o que nós somos, né? É verdade. Quanto mais nós nos simplificamos, mais a graça de Deus nos enche. Então é importante que a gente possa, na nossa simplicidade, chamar Cristo para fazer a diferença na nossa vida. E aí, meu nome é Carmen Lúcia Delfim Cordeiro. Sou casada com o presbítero Arthur Luiz Cordeiro, uma bênção, um homem de Deus, um homem que há 45 anos me preenche completamente. Deus me deu, Deus me presenteou com uma pessoa simples, porém grande. Sou mãe de 4 filhos, tenho 4 filhos, o Arthur Júnior, a Rebeca, Irene e Adriano. Hoje, a Irene mora na Alemanha, em Berlim, mas nunca deixa de ligar para mim. Todos os dias ela liga 10 vezes para mim. O Arthur mora conosco. Arthur tem 42 anos, 43 anos, vive na nossa companhia. Ele disse que está conosco para nos ajudar, para nos fazer companhia. A Rebeca é a mãe da minha neta primogênita, é a Carmen. Então, assim, é um presente de Deus, uma menina de Deus, uma batalhadora, mora muro. Quem divide nossa casa é um muro. Muitas vezes as pessoas dizem, por que não abre uma porta aqui para ficar mais fácil? Eu digo, não. Todo mundo quer sua individualidade. É verdade. Então eu digo, não precisa. É interessante que eu tenha a liberdade de ir e ela abrir, e dela vir e eu abrir. É verdade. Então é interessante esse controle. E Adriano mora em João Pessoa, também é o meu filho caçula, é o nosso filho caçula. Casou aos 30 anos, então ele fez companhia a gente até os 30 anos. Aí dizem assim, a senhora babava muito. Não, não é questão de babar. É porque ele tirou 30 anos da vida dele para nos acompanhar, para estar ao nosso lado, cuidando, zelando. Enquanto, nesse momento, só tínhamos ele. Arthur Júnior veio depois de uma grande tragédia na vida dele. Arthur teve cirrose alcoólica e ficou um rapaz de 1 metro e quase 1,80 m. Ele chegou a pesar 37 quilos. E várias intercorrências no hospital, e Deus ali sustentando ele. Ele não vivia mais no caminho do Senhor, mas é o que eu quero dizer, mas o Senhor não o abandonou. Glória a Deus. O Senhor esteve com ele porque existia um pai e uma mãe e uma família que orava por ele. Glória a Deus. E ele veio, nem que seja na última hora, e ele pediu socorro. E ali a gente estava de braços abertos, como um filho pródigo. Muitas vezes nós temos um filho pródigo e fechamos a porta para esse filho pródigo não voltar. Se tu tens um filho pródigo, abre a porta, convida ele como um filho que saiu para viver a vida dele, mas você nunca
vai tirá-lo da sua vida. Amém? Glória Sou avó a de Deus. 5 netos. Carminha, Leandro, em memória. Leandro faleceu aos 7 meses. Nasceu com 5, nasceu prematuro em Portugal. E a minha filha me convidou: mãe, vem aqui que Leandro só tem poucos dias de vida, ele pode a qualquer momento partir. E eu não conhecia Leandro, e eu fui naquele momento. Quando eu cheguei lá, naquele hospital muito grande, numa terra que a gente não conhece ninguém, um mundo totalmente diferente e um hospital enorme. E eu fui assim para uma parede, como é que se diz? Uma varanda. E ali eu clamei para meu Deus. Eu disse: Senhor, tu não trouxesse minha filha para esse outro lado do mundo por acaso. Porque existia a possibilidade dela ou dele morrer, ou os dois morrerem. E eu disse: mas pai, tu trouxesse minha filha e tu dissesse que ia trazer ela para aqui. Mas tu trouxesse para tão pouco tempo levar ela para a glória? Pai, faz a tua obra. Faz o melhor para ti. Leandro ainda é uma criança, pode partir, mas minha filha precisa seguir a história dela. Sim. E ter outros filhos e abençoa, mas faz a tua vontade. E ali eu clamava, eu estou falando aqui baixinho, Sim. mas ali eu gritava. Minha alma estava rasgada, porque eu não estava com minha outra metade. Eu estava só, realmente só. Beatriz é a nossa segunda neta, a nossa terceira neta, que é filha da Irene, que foi quando Jesus deu a ela o poder de gerar novamente uma filha, um filho, né? E ela tinha muito medo que a gravidez fosse do mesmo jeito. Sim. Mas há momentos que Deus nos dá experiência. E foi o que aconteceu com Irene. A Carminha, filha da Rebeca, o Leandro, a Beatriz e a Bianca são filhos da Irene, que mora na Alemanha. E Carminha e Wagner Leandro. Leandro em homenagem ao que faleceu. Sim. E Rebeca colocou o nome dele, completou. Então, são 4 netos vivos e um em memória, que ele sempre se renova, todos os anos, na nossa mente, todos os dias. Acredito. Hoje ele estaria com 18 anos, mas eu sei que ele está no céu. Sou pernambucana, nasci em Recife, né? Resido em Campina Grande há mais de 45 anos, quando eu casei, 45 de casada. Então, quando eu casei, eu vim morar em Campina. E muita gente disse: mas mulher, tu vai morar naquele interior? Eu disse: mas foi Deus que me deu, meu marido mora lá. E aí, o que é que eu posso fazer? Claro. O Arthur não é de Campina, o Arthur é natalense. E assim a gente se encontrou. E na igreja presbiteriana do Recife, no Kaiser Mariano. E ali a gente se encontrou e Deus me deu ele de presente. E assim, desde que Jesus me deu Arthur de presente, ele tem sido bênção. Glória a Deus. Não só na minha vida, mas como na vida da minha família. Aceitei a Jesus aos 7 anos de idade. Meus pais não eram crentes. E minha avó me levou para ir na casa de uma amiga. E eu ia passando ali em frente à igreja presbiteriana do Kaiser Mariano. E tinha um hino lindo: com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Um hino que me falou profundamente, porque eu tinha saído de casa e eu tinha deixado uma tempestade. Meu Deus. E eu não sabia que Jesus estava no barco. E aí o hino veio naquele momento e eu entrei naquela igreja. E aquela igreja me encheu de alegria. Eu disse: pronto, aqui eu estou encontrando paz. Olha só. E eu cheguei para minha avó e minha avó disse: bora? Eu disse: não. Aí tinha um presbítero lá e disse: pode deixar,
que quando a senhora passar de volta, ela vai estar aqui. Mas deixe ela ouvir um pouco do departamento infantil. E minha avó, antigamente, a gente ainda podia fazer isso. E me deixou lá, e ali eu ouvi a palavra de Deus. E aquela palavra foi muito forte. E foi onde eu me converti, naquele momento, com 7 anos de idade. Ao descer da escola dominical, o pastor fez o apelo e ele disse: alguém quer aceitar Jesus? E eu subi no banco. Que lindo. Nem sabia que podia. Subi no banco, um banco bem limpinho, mas eu senti necessidade de subir e levantei a mão. Aí ele disse: não é hábito nosso aceitar conversão de criança. A presbiteriana não trabalha dessa forma, não tem esse hábito, né? Não sei se hoje muda. Porém, ele disse: mas eu quero que um presbítero que esteja aí na porta traga essa criança aqui na frente. E eu fui levada até a frente e ele disse: o que te levou a aceitar o evangelho tão nova? Eu disse: porque quando eu saí de casa, eu deixei uma tempestade. Só que eu descobri que o dono da paz estava aqui dentro. Porque eu, desde a hora que eu entrei aqui, eu senti paz. E eu quero levar essa palavra para minha mãe, para minha família. E eu vou convidar minha mãe, meu pai e minha avó para vir hoje à noite. E eu quero que a igreja ore para que eles se convertam. E ali eu fui para casa. E quando eu cheguei em casa, eu disse à minha mãe, eu agora sou crente. Minha mãe olhou para mim e disse: é o quê, menina? E sua avó foi para onde? Eu disse: não, eu passei numa igreja e ela ali me deixou na igreja presbiteriana. E ali eu aceitei a Jesus. E eu queria que a senhora fosse à noite, mas meu pai e minha avó, para ouvir a palavra, como aquele local traz paz. E ela foi, e ali minha família todinha se converteu. Que coisa linda. Então eu nunca imaginei que eu fosse ser exatamente aquele anzol, né? E Jesus me levou até aquele local e eu louvo a Deus, porque só quem saiu do evangelho foi meu pai, mas o restante, minha avó, meus tios, continuaram. Meu pai saiu e por algum problema pessoal dentro da igreja. Gente, vamos ter cuidado como a gente recebe os novos convertidos. Vamos ter cuidado como a gente abraça, como a gente agrega, como a gente acolhe a pessoa que entra na nossa igreja, que vem, que convida e você vem, traz e vem conhecer a igreja. Acolhe, abraça, ama com o amor de Cristo, para que ele possa ser ganho pela misericórdia de Deus, mas que também pelo teu amor. É verdade. E tenho 3 irmãos, tenho 2 irmãos, né? Eu sou filha única de mulher, tenho 2 irmãos. O irmão Antônio, que é o meu irmão mais velho, e Júlio César. Antônio, ele é da Igreja das Graças, e Júlio César hoje está na nossa igreja também. Andou alguns momentos desviado, fora de igreja. Hoje ele está na nossa igreja também. Foi uma maravilha Deus o convidá-lo para estar conosco ali. Fui membro de várias igrejas presbiterianas. Fui da Igreja Presbiteriana Fundamentalista do Recife, que é exatamente essa, do Kaiser Mariano. Fui da Igreja Presbiteriana do Varadouro, que foi exatamente onde eu conheci o meu marido. Fui da Igreja Presbiteriana de Campina Grande, que foi quando a gente se casou e viemos frequentar a Igreja Presbiteriana de Campina Grande, naquele momento com o nosso pastor Feijó, Sim. que hoje está na glória.
ele nos mandou para que a gente fosse trabalhar na igreja de Monte Santo, presbiteriana de Monte Santo. E depois fomos continuar o trabalho na igreja presbiteriana da Liberdade, na Odom Bezerra. Depois meu esposo a gente foi morar em Guarabira. E ali a gente estava frequentando, tivemos trabalho também maravilhoso na igreja presbiteriana de Guarabira. Quando voltamos de Guarabira, fomos para a igreja Renascer, presbiteriana Renascer. Depois fomos embora para João Pessoa. E ali estávamos na igreja de Tambaú, com o nosso pastor Robson Grangeiro. E depois viemos para a igreja presbiteriana bíblica do Brasil, pastor Salomão Pereira. E ali foi quando conhecemos o nosso pastor Horacildo Batista de Brito. E ele nos convidou para abrir o ministério Conexão Celeste. E ali nós fomos com ele, estamos já há 2 anos. Estamos ali somando, estamos ali simples servo, né? Trabalhando para a obra. Ela fica localizada no bairro da Liberdade, na rua Padre Pedro Serrão, 190. E agora começa a minha história acadêmica. Depois de muitos anos sem estudar, optei para criar os filhos e fiz o vestibular para psicologia. Ao fazer até o 4º período, não me identifiquei com psicologia. Achei que algumas coisas não dizia respeito ao que eu aprendi na palavra. E hoje, aí fui e fiz outro vestibular para pedagogia, porque eu sabia que ali me levava para onde eu queria, que era para psicopedagogia. Sim. E hoje terminei neuropsicopedagogia, que é um estudo mais preciso da mente, né, e da parte neura, que eu acho um pouco parecido, mas eu acho bem mais preciso com a área de psicologia. Porém, amo o que faço, um trabalho muito abrangente, muito gratificante. Trabalho com crianças autistas, né, TA, com TDAH. E depois da neuro, eu me descobri na área do idoso, que para mim é fantástico. Não é que eu não goste do TA nem do TDAH. Tenho resultados maravilhosos na época que eu estava trabalhando, continuo trabalhando, porém bem menos do que com idosos. Porque eu acho que Deus tem algo comigo quando eu entro numa casa, num lar, e eu consigo abraçar, amar, me dedicar de uma forma especial aos idosos. Atendo idosos de 97 anos, atendo idosos de 90, 80. Já cheguei a atender uma mulher, uma médica, uma dentista, né, com 64 anos, com demência, depois do Covid. Então, assim, e é muito gratificante quando você consegue começa a ter resultados, começa a ver que é importante você dar algo que muitas vezes a família, não é que a família não tenha tempo, é porque cada família tem seu trabalho, tem seu dia a dia. E eu fui preparada para exatamente atender essas pessoas. Entendi. Então, assim, eu dou tudo que eu tenho e um pouco mais. Amo trabalhar nessa área. É um trabalho que, de forma coletiva, né? Também trabalho em escolas, como na área de psicopedagoga. Trabalho em escola. Quando você trabalha com uma criança de TA ou TDAH, a gente tem que ir até a escola para poder trabalhar,
ver o desempenho dele dentro da escola, Sim. para que a gente possa ver qual as suas dificuldades, que ele precisa com mais precisão ser trabalhado para desenvolver melhor dentro de sala de aula. Então, é interessante que a gente possa visitar as escolas, e ali eu consegui outras crianças que não tinham condições de pagar, e ali eu fazia voluntariamente. Então, eu consegui trabalhar uma sala. Eu cheguei numa sala onde tinha 5 crianças com TDAH e TA. E ali eu consegui trabalhar aquelas 5 crianças em tempos separados, porque é interessante que a gente trabalhe individualmente cada criança. O coletivo a gente trabalha a mente, a visão, ver o desenvolvimento deles dentro de sala de aula. E ali você vai trabalhar especificamente o que eles precisam. Peguei uma criança com déficit de visão, entendeu? Onde a escola não tinha a verdadeira condições de ter aquela criança ali. Entendi. Mas ela ficava ali porque ela não tinha condições de ir para uma escola preparada. Mas ela tinha uma professora que amava o trabalho dela, e ela desenvolvia muito. E era quem ajudava muitas vezes a criança com TDAH. Tá Então, vendo assim, a importância, só abrindo parênteses, Pode a abrir. importância da gente fazer aquilo que a gente ama, do que a gente gosta, porque a gente se dá, Exato. né? A gente tem prazer de ver resultados. Ela não tinha aquele livrozinho, Ah, como é o nome que dá, fugiu agora, que trabalha com pessoas com deficiência visual, de Libras, né? de Libras. Sim. Mas ela fez como é? Ela Meu adaptou Deus. um caderno Sim. em alto relevo Olha a diferença. para aquela criança. Então, assim, fantástico. Fantástico, é verdade. Entendeu? Também temos atendimento individual, já falei. Meu trabalho com idosos, né? Que Sim. para mim é fantástico. É. É um belo trabalho com idoso, né? Na área cognitiva, especialmente aqueles com doenças como Alzheimer, entendeu? E inícios de demência, e muitas vezes já uma demência acentuada. Então, como é assim que eu normalmente trabalho? Eu trabalho a parte cognitiva, a parte de conexão cerebral, assim, trabalhamos o prático, né? Como o álbum de família, que a família não dá para todos estarem presentes. Então a gente trabalha a família dele, né, no passado, e é lindo quando ele conhece todos. É lindo. Ele conhece todos, assim, pai, mãe, e ele ainda diz assim: é o meu pai. Meu Deus. Com 90 e poucos anos, 97 anos. E ele fala como se fosse presente agora. E ele faz: ele está vivo? Eu disse: está na sua memória. Então, assim, minha mãe, como é o nome da minha mãe? Fulana. Ela está viva? Eu disse: está na sua memória. Porque você se lembra dela. E muitas vezes nós trabalhamos, quando chegamos no presente, é onde está a dificuldade. Quando a gente chega no presente, as figuras presentes, se você não for presente, fica mais difícil Dele lembrar. dele lembrar. Então, assim, quando eu chego na parte do álbum, que tem netos, filhos, bisnetos, fica mais difícil. Por quê? Porque moram fora. Eu mesmo, minhas netas moram na Alemanha. Eu vou uma vez por ano para poder vê-la e ela se lembrar de mim. É verdade. E amanhã eu lembrar delas também. É. Entendeu? Então, assim, é interessante que a família tire um tempo para esses idosos. Porque nós estamos caminhando
para o amanhã. E amanhã pode ser exatamente esse, Isso. que ela já não se lembra mais, que ela já não está mais, você já não está mais na memória dela. Está o passado, aquele passado da infância. Mas o passado de hoje, de ontem, fica mais difícil. Mas eu trabalho todos os dias, família, trabalho também algo que eu acho muito importante, Sim. que é a oração da manhã. Que ela diz assim: querido Deus, o dia está começando. Tu sabes mais do que eu daquilo que eu preciso. Deus, prepara um dia abençoado, que eu seja feliz, que a saúde não me falte, nem as tuas providências. Cuida de mim e que este dia traga uma chuva de bênçãos para minha família e amigos. Te agradeço e te louvo por tudo. Amém. E você imagina quando eles leem essa oração, eles se sentem assim, irradiante. É como assim que ele tivesse... Então, todo atendimento, eu faço essa oração. Todo. Essa oração anda comigo. Porque é uma forma de eu poder levar a palavra de Deus, levar Cristo para aquele lar. Mesmo que não tenha alguma crença, mas a gente leva o verdadeiro Jesus para aquele lar. E ali eu tenho alcançado, eu tenho um menino que ele é esquizofrênico. E assim, de um difícil acesso. Ele é mais áspero, mais, né, que é normal. Mas assim, eu consigo orar com ele. Eu consigo orar nele. Entendeu? E eu não tenho medo. E foi um dos pontos que me paralisou na psicologia. Foi a esquizofrenia. Eu era muito nova, não tinha preparo de maturidade para trabalhar na área. Então, quando eu vi, eu me assustei. Hoje eu trabalho com ele de uma forma maravilhosa. Glória a Deus. Então, assim, eu consigo conversar, eu consigo ver, eu consigo abraçar, eu consigo ser um pouco da mãe dele que partiu. Então, ele para mim é como se fosse um filho do coração. Ele para mim é um menino, ele tem 62 anos. Mas para mim ele é um menino, porque ele tem uma mente infantil. E é isso que eu queria também, né, falar. Que a gente não tenha medo, que a gente veja o doente mental, a mente que ele possa ser para você um filho adotivo, que ele seja para você algo especial, entendeu? Nós temos um caso agora bem recente, o menino da Cova do Leão. Isso. E ele era um menino esquizofrênico. Então, ele estava 19 anos. 19 anos, ele estava na rua. Então, que é isso? Uma pessoa com esquizofrenia na rua. O quê? Se via de chacota, dormia na rua, não tinha uma alimentação, não tinha amor, não tinha proteção, não tinha... O povo da rua não sabia entendê-lo. Então, que a gente tenha um pouco de paciência. Ele vai faz mal, ele vai agredir. Existe a agressão. Mas eu penso dessa forma, sou eu que penso. A agressão muitas vezes vem porque você o agride. Verbalmente, ou muitas vezes eles são muito inteligentes. Então eles notam a indiferença, eles notam algo que você está tirando ele daquele meio familiar. Então, abraça, ama,
cuida, zela, porque ele vai ser uma boa pessoa. Aí eu penso assim, se você não sabe como ajudar, procure alguém que ajude, mas não feche os olhos, né? Para evitar que isso aconteça. Eu acredito que isso aí aconteceu com esse rapaz. Disse que desde a infância que esse menino era rejeitado. Era? E na rua ele era espancado, né? Na Meu rua Deus, onde não ele tinha estava, ele era ninguém espancado. viu, ninguém procurou. Tem Ninguém... várias gravações, vídeos, sei lá, Muito triste, viu? que mostra que ele era espancado. Entendeu? Muito triste. Então, muitas vezes nós fechamos os olhos para as pessoas, para o idoso, para as pessoas que têm o Alzheimer, né? Que têm a esquizofrenia. São coisas que a gente... O Alzheimer, meu Deus, né? Quem tem uma pessoa com Alzheimer em casa sabe como é difícil. Como é difícil. Né? Mas com uma pitada de amor faz a diferença. Né? É verdade. Que a gente peça a Deus o amor, entendeu? De Deus, a proteção de Deus. Cada dia de manhã faça como essa oração. Cuide de mim e que este dia traga uma chuva de bênçãos para minha família e para meus amigos. Aqui a gente não só pensa na família, a gente pensa nos amigos. Os amigos. Porque nós somos rodeados de pessoas que estão ao nosso lado. E que às vezes está precisando, caladinho ali, não se abre, não tem coragem de falar. Exato. E está precisando de uma palavra. Exatamente. Era isso que eu ia lhe perguntar. Quer dizer que nesse seu trabalho que a senhora faz com idosos, com essas pessoas que a senhora falou, tem como a senhora conciliar a fé em Deus? Tem como orar? Com certeza. A senhora vê como uma missão? Meu trabalho, eu vejo como, primeiramente, Cristo entrando Glória em a lares. Deus. E assim, Isso é eu muito trabalho, importante. eu oro, entendeu? Essa oração, ela é uma oração que Deus me encaminhou para eu fazer. Então, eu faço ela todos os dias. Eu sempre termino a oração assim. Que Deus abençoe este lar. Que Deus derrame graça sobre este lar. E que pessoas sejam alcançadas pela vida de cada idoso, de cada pessoa aonde eu estou. Então, assim, eu vejo resultados de idosos que vivia triste, depressivo, angustiado. Tem visto Porque resultados. eu né? vejo a alegria É. quando eu chego. Ei, chegou! Chegou Glória a minha Deus. menina linda! Glória a Deus. E eu olho assim, eu digo, eita, Jesus, só teus Eita, olhos. Deus. Que E eu lindo. digo, eu abraço, eu beijo. Eu abraço, eu gosto de abraçar. Eu gosto de beijar, eu gosto de amar. E graças a Deus, essa parte que eu faço, eu acho que é importante. Então, você me perguntou se eu vejo a mão de Deus no meu trabalho. Não, ele foi a porta que Deus abriu Glória a Deus. para que eu levasse o evangelho. Glória a Deus. Eu amo o que Glória eu a faço. Deus. Fico muito feliz. E eu quero que a senhora deixe uma palavra para quem está nos ouvindo. Uma mensagem de encorajamento, de atitude também quando for preciso. De não se isolar, de procurar ajuda. Primeiramente, do nosso Deus, né? Que Deus ele está de braços abertos para socorrer quem precisar. O que Deus quer é um coração contrito, Ele não despreza, né? Então, quero que a senhora deixe uma mensagem aí para a gente finalizar, mas deixe uma mensagem de Deus para quem está ali ouvindo. E desde já, fico muito agradecida pela sua presença aqui. Eu sei que muita gente vai ser alcançado e vai ser abençoado com essa palavra. Um salmo que me traz desde a minha adolescência, que não foi fácil, né? Meu pai era alcoólatra e não foi fácil, porque foi uma adolescência e eu sempre li esse salmo 121. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará sozinha.
Ele nunca me deixou só. A prova de tudo isso é que Ele me deu um marido abençoado. E eu sempre pedi a Deus para que Deus me desse um homem que não tivesse vício, que não tivesse, que me amasse, que me abraçasse, aquele abraço que eu não recebi quando eu era adolescente. E a gente casou muito novo. E para mim foi o maior presente que Deus me deu. E Arthur é um menino que nunca teve vício. Conheceu a palavra também muito novo. E assim foi criado também no Evangelho. O meu sogro era da Assembleia de Deus. E assim, ele tem tudo que eu nunca imaginei que ele tivesse. Bondade, amor. Então, assim, um homem presente, um homem que cuida de mim, um homem que se preocupa comigo. Em 2011, minha mãe veio morar comigo, depois que meu pai faleceu. E ela pediu ao meu esposo. Ela disse se eu queria... Ligou para mim e disse, eu queria falar com seu marido. E eu, o meu marido? Estranho. Aí passei para ela disse, olha, eu queria lhe dizer algo. Você já é um bom marido, agora você vai ser um bom genro, porque eu quero que você venha me buscar para eu ir morar com vocês. Aí ela disse, eu só vou resolver como eu vou deixar a mãe, que era minha avó. E ele disse, a senhora vai deixar aonde? E tinha uma ideia de deixarem ela num asilo de idosos. Sua avó? Era. E eu cheguei e ele disse, não, eu vou buscar as duas. Eu quero as duas para eu cuidar. Para eu e Carmen cuidar. Então, eu estou indo buscá-las. E ele não demorou, não. Minha mãe ligou à noite. Era o quê, meu Deus? Acho que 7, 8 horas da noite. E ele disse, filha, eu vou dormir em Recife. Amanhã de manhã eu já trago sua mãe e sua avó. Eu disse, mas com tanta pressa? Ele disse, quem grita por socorro quer agora. E eu quero dormir com ela. Eu não sei o que está acontecendo. E ele foi, e quando chegou lá, tudo dela já estava dentro de uma bolsinha guardada. Porque ela tinha pressa. Ela tinha pressa para sair daquele lugar. Ela tinha pressa, ela estava gritando socorro. E ele trouxe minha mãe naquela mesma noite. Ele não dormiu. Ele veio e ele chegou em casa, aqui em Campina, às 4 horas da manhã. Ele não quis ficar lá, porque ele disse, se aquele local estava incomodando ela, ele não poderia deixá-la. E quando ela chegou, disse, o que aconteceu? Aconteceu o quê para a senhora querer vir tão rápido? Ela disse, eu não aguentava mais viver só. E é o que eu chamo também a atenção do povo que está ouvindo. Cuidado, pode existir um idoso em um ninho vazio, gritando por socorro. O ninho vazio, ele acontece a qualquer hora. Basta estar só. Isso é muito importante. Que a gente visite, que a gente tire um momento para almoçar, para visitar, para passear, para acolher, para abraçar, se preciso, para botar no braço. E porque ela fez um dia isso por você. Ele fez um dia isso por você. Então, eu tenho um testemunho de uma pessoa que disse, eu posso até ser abandonado, um pai disse a mim. Eu posso até ser um dia abandonado, mas a mãe jamais, porque ela trouxe dentro dela você 9 meses dentro do ventre. E ela tem que ser honrada, amada.
seja qual for a condição dela, você tem que amá-la. E é isso que eu digo. Desperta. Desperta, Campina Grande, aonde está ouvindo. Desperta. Pode existir um idoso que precisa ser colocado no braço, ser abraçado. Ele está lá naquele ninho vazio. Não deixa. Vai lá ver. Vai levar algo que esteja precisando. O mais importante é o amor. Mas às vezes está precisando de algo. E você nem está sabendo. Não está precisando de um açúcar, de um café, de um pão, de um leite. A tua ausência é tanta que tu não sabe o que ela está precisando. Ou ele está precisando. Às vezes o vizinho está ajudando. E você que é filho, você que é filha, está cego, não está vendo isso. Por isso, nessa manhã, eu te desperto, eu te lembro, eu te chamo a atenção. A Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe, para teres uma vida longa aqui na terra. Essa palavra eu quero carregar dentro de mim também. E amo a minha mãe. Minha mãe tem 87 anos, ela mora comigo. Quem cuida, quem zela por ela, sou eu. Eu tenho orgulho, mas não é orgulho não. Eu tenho um amor muito grande por ela. E tenho orgulho de dizer, eu cuido da minha mãe até o dia. E minha oração é essa, Pai, nunca me leva antes da minha mãe, porque eu preciso cuidar dela. E já tive experiência de estar bem mal. E daqui a meia hora eu estar bem, porque eu fiz essa oração. Cuidar dela. Para cuidar dela. Então o recado foi dado, né? O recado foi dado. Amém. Que Deus nos ame. Amém. Que Deus nos dê amor para a gente distribuir com pessoas. Visita um lar de idoso. Não é agora no Natal, não. Natal tudo é bonito, tudo é lâmpada, tudo é luz, tudo é tanta coisa. É visitar um asilo de idoso. Eles precisam da tua presença. Ele precisa do teu louvor, Ana. No lar do idoso. Ele precisa. Aquele povo que está ali, abandonado, isolado, ele precisa que você tire uma hora, um minutinho, e cante 2 hinos para eles. Amém. E ao estou aqui. terminar esse louvor, estou aqui, Senhor. Você diga assim: eu te amo, mas muito mais te ama Jesus, porque Ele me trouxe aqui. Eu estou aqui para fazer a obra. Amém. Aonde o Senhor mandar. Amém. Amém. Aonde o Senhor mandar. Amém. Muito obrigada, irmã Carmen. Eu que agradeço. Só tenho a agradecer. Aprendi muito e sei que quem está nos ouvindo também aprendeu. Eu que agradeço. E eu quero aproveitar um momento para parabenizar minha mãe, que ela, no dia 5 de dezembro agora, vai fazer 87 anos. Né? Nós temos uma irmã que deixou depois tudo. Da manhã. Minha irmã deixou o trabalho, deixou tudo. A vida, Sandra até conhece, minha irmã Dalva já esteve lá, Sandra conhece minha mãe. Deixou a vida para cuidar dela. Então eu agradeço, eu louvo a Deus pela vida de Dalva, pela vida da minha mãe. E sábado vão estar os 9 filhos, netos, bisnetos. Amém. Todos na casa dela. Que lindo. Para agradecer ao Senhor e comer um bolo com ela, né? Vai ter louvor, não vai? Vai ter louvor, com com certeza certeza. vai ter louvor. E eu digo, eis-me aqui, Senhor, para onde o Senhor mandar, eu estarei para fazer a obra. Conte comigo. Amém. Viu? Com certeza. Conte comigo. Com certeza. Quero agradecer a todos que estiveram nos ouvindo e dizendo que, resumindo tudo, se resume que no amor. Que a gente tem o amor. O amor. Né? Porque precisamos. Muitas vidas estão aí precisando nos ouvir. Ao menos, às vezes não quer nem ouvir, quer um abraço. Né? Quer nem ouvir. Não quer nem abraço. falar. Tá tão sofrida. É verdade. Que não consegue nem falar. Ela só quer um abraço. Pronto. Então o recado foi dado. E continue conosco no canal Sandro Filmes TV, um simples servo. Somos todos dependentes do Senhor. Amém. A nossa vida, nada acontece se não for o Senhor. Muito obrigado mais uma vez a senhora, Eu é irmã que Carmen, agradeço. a seu esposo. Eu é que E estamos agradeço. aqui para fazer a obra do Senhor, conforme a vontade dele, dependentes dele. Somos um simples servo. Amém. Que Deus te abençoe nesta manhã, em nome de Jesus. Obrigada, Sandro, pelo espaço.
Sandra é uma bênção, meu Deus. Sou um simples servo, teu amor me escolheu. Mesmo tão pequeno, o teu olhar me acolheu. Nada sou sem ti, Senhor, mas contigo tudo posso em teu favor.